Eles são amplamente aclamados como o mais importante achado arqueológico dos tempos modernos. Os pergaminhos do Mar Morto são um elo que faltava para o passado. Eles nos disseram muito sobre o mundo antigo. São alguns dos documentos de fundação da nossa civilização. A civilização ocidental deve sua origem a esse período. Isso realmente foi o Big Bang da história. Sempre polêmicos, eles ainda estão no centro de um debate apaixonado. Descobertos há 60 anos, o mistério ainda os rodeia. Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? Pergaminhos do Mar Morto. Bob Cargill é um apaixonado quanto à questão e quer investigá-la ainda mais. Nós já desvendamos a maioria dos mistérios dos pergaminhos do Mar Morto. A última questão restante é quem os escreveu. Muitos de nós não vai descansar até que possamos responder a essa pergunta final. Eu quero saber quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. 60 anos atrás, o homem que liderou o estudo dos pergaminhos alegou que eles haviam sido escritos por uma obscura seita judaica, os essênios, que viviam em um lugar no Mar Morto chamado Qumran. Aqui temos um grupo diferente no norte que realmente diz que é uma história bastante diferente. E uma pista nova e surpreendente, um texto cifrado, acaba de ser descoberta. Se essa inscrição for decifrada, ela nos dará informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. E a ciência forense transforma radicalmente a história dos pergaminhos do Mar Morto. Acho que no final teremos uma resposta decisiva. Este é o lugar onde eles encontraram os pergaminhos do Mar Morto. Este é o lugar onde toda a controvérsia começou. Os primeiros pergaminhos foram descobertos em uma caverna remota nas margens ocidentais do Mar Morto em 1947. A história começa com um pastor beduíno que estava cuidando de seu rebanho em cima das colinas. Um dos animais entrou em uma caverna e ele tentou assustá-lo. Jogou uma pedra e ouviu quebrar alguma coisa. Ele correu para ver o que tinha quebrado e encontrou um jarro. Encontrou alguns pergaminhos. Muhammad Ed-Dib encontrou 3 antigos pedaços de pergaminho com escrita hebraica. Os textos foram revelados como sendo da Bíblia judaica, o que os cristãos mais tarde chamaram de Antigo Testamento, e outras obras religiosas. O mais antigo, já descoberto, data do 3º século antes de Cristo ao 1º século depois de Cristo. Hoje, esses pergaminhos estão abrigados aqui no Museu de Israel, em Jerusalém, em uma ala especialmente construída, o Santuário do Livro. A peça central do santuário é um livro de Isaías. É 1000 anos mais velho do que qualquer outra cópia previamente conhecida. O mínimo que eu posso dizer é que esta é verdadeiramente uma experiência religiosa. Não é só por eles serem textos bíblicos. É que eles são os mais antigos textos da Bíblia. E estas palavras têm sido faladas para gerações de pessoas há literalmente milhares de anos. Os pergaminhos de Isaías no Santuário do Livro são uma réplica. O tesouro real, o pergaminho original, é mantido nestes cofres. Aqui está. Aqui está. Este é um dos 4 segmentos dos pergaminhos do livro de Isaías descoberto por beduínos. Quantos anos tem? Este, especificamente, é do 2º século, por volta do ano 100 a.C. E este manuscrito é o mais antigo manuscrito dos 22 exemplares do livro de Isaías, descobertos no deserto da Judéia. Este é o mais antigo manuscrito bíblico do livro de Isaías do mundo. Está quase perfeito, é lindo. Inacreditável. Os pergaminhos do Mar Morto contêm muitos textos bíblicos, como o livro do profeta Isaías, mas há também textos, salmos e profecias que não chegaram a fazer parte da Bíblia que conhecemos.
A grande maioria dos pergaminhos do Mar Morto são documentos religiosos. Então, esses pergaminhos nos ensinam sobre a experiência espiritual dos seres humanos como nós que viviam na terra de Israel há 2000 anos. Como eles se viam, como eles viam Deus e ao povo de Israel. Então, de certa forma, os pergaminhos do Mar Morto são uma janela através da qual podemos ter uma ideia sobre a experiência espiritual de judeus há 2000 anos. Portanto, este é um verdadeiro milagre arqueológico. Incrível. O Muro das Lamentações. A última parte sobrevivente do templo destruído de Jerusalém. Hoje é um lugar sagrado para os judeus. O povo judeu ainda traz pergaminhos aqui para celebrações de Bar Mitzvah. Pergaminhos, a manifestação física da palavra, inalterados durante milhares de anos, têm um lugar especial na fé judaica. Há 2000 anos, o judaísmo existia em diferentes formas, com importantes divisões religiosas entre diferentes grupos de judeus. E é importante identificar o grupo especial de judeus que escreveu os pergaminhos do Mar Morto. Seus pergaminhos nos dão uma visão única sobre os primórdios da cultura judaico-cristã. Mas ideias de quem exatamente foram descobertas? Então o povo que produziu esses pergaminhos não estava apenas tentando ser diferente do resto da sociedade, romanos e gregos. Eles estavam tentando ser diferentes de outros judeus. Sim, eles eram diferentes. As descobertas nas cavernas são o início da identidade dos escritores dos pergaminhos. Eles não eram judeus comuns de 2000 anos atrás. Estavam numa seita separatista. De fato, assim como os textos bíblicos, os pergaminhos do Mar Morto também incluem regras da sua comunidade. As regras comunitárias são, obviamente, um manuscrito sectário, alguma seita judaica com regras muito rígidas de obediência, como se comportar, como entrar no grupo. Sabemos que foi a seita que escreveu. A questão é, que seita? Quem eram essas pessoas? Quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? 60 anos após a descoberta dos primeiros pergaminhos, a identidade dos autores é bastante discutida. A polêmica remonta a 1947, quando a descoberta de Mohammed Ed-Dib dos primeiros pergaminhos do Mar Morto desencadeou uma caça em massa por beduínos e arqueólogos. Após alguns anos, muitas outras cavernas foram vasculhadas e mais de 900 pergaminhos foram encontrados. Nós sabemos agora, depois de todos os pergaminhos terem sido publicados, que as pessoas que escreveram os pergaminhos do Mar Morto certamente não eram cristãs. Se não foram cristãos, quem escreveu os pergaminhos? O que a sua identidade pode nos contar sobre os pergaminhos e em que período crucial da história eles foram escritos? O arqueólogo Bob Cargill passou anos pesquisando os pergaminhos do Mar Morto. Ele está determinado a identificar quem os escreveu. Os pergaminhos do Mar Morto nos transportam de volta para além do tempo. Os pergaminhos do Mar Morto fornecem uma ligação para uma parte da história que, eu diria, deu origem à civilização ocidental. O mistério de quem escreveu os pergaminhos começa na margem noroeste do Mar Morto. Eles foram encontrados em cavernas neste local. As 11 cavernas nas quais os pergaminhos do Mar Morto foram descobertos se encontram perto do local de Qumran, a partir de 3 quilômetros ou 2 milhas ao norte de Qumran, ao longo dos penhascos por trás do local. Algumas das cavernas estão localizadas neste terraço muito macio de marga calcária, sobre o qual os sítios ficam, e em seguida, ao redor do extremo sul dos primeiros terraços de marga. Uma das características estranhas que se observou em Qumran foi o número de poços d'água, há 16 no local. Será que as pessoas que viviam aqui tinham tanta necessidade de água para armazenarem todos esses poços d'água apenas para fins de sobrevivência, para beber? Ou será que alguns dos poços eram utilizados para outros fins? Os poços d'água foram identificados como sendo rituais de banhos judaicos. Em uma sala, DeVoe descobriu restos de móveis que ele reconstruiu como mesas de pergaminhos e 2 tinteiros, um achado raro em escavações arqueológicas em Israel. Assim, ele identificou como sendo um scriptorium, ou sala de escrita.
Qumran foi destruída pelos romanos na revolta judaica de 66 a 70 d.C. Há evidências dessa destruição romana por toda a margem ocidental do Mar Morto. E geralmente acredita-se que os essênios que viviam aqui esconderam seus pergaminhos nas cavernas antes que os romanos chegassem. Será que eles esperavam que poderiam voltar e recuperar os pergaminhos? Quase 2000 anos se passariam antes de os pergaminhos verem a luz do dia novamente. Bob Cargill está procurando os escritores dos pergaminhos do Mar Morto. Descobriu que pelo menos um terço deles foi escrito por uma seita religiosa de Qumran, no Mar Morto. Mas eram os essênios? Em Jerusalém, o arqueólogo Shimon Gibson descobriu recentemente um local ligado aos essênios. O certo é que os essênios estavam aqui em Jerusalém, porque temos um portal e estamos aqui no portal chamado o Portal dos Essênios. Então os essênios estavam em Jerusalém e, na minha opinião, por que não em Qumran? Shimon foi escavar no Monte Sião, uma parte antiga de Jerusalém. E aqui achou que pode ser uma pista vital na identificação de outros escritores do pergaminho. É uma descoberta surpreendente. Um cálice extraordinário de milhares de anos. E encontramos um cálice que tem esta altura e inscrito nas laterais da taça está um texto que acaba por ser um texto enigmático. O único lugar onde temos textos em Qumran é enigmático. E por isso há aqui uma ligação entre a taça e Qumran. O único outro lugar onde esse texto enigmático foi encontrado foi nos pergaminhos do Mar Morto. Surpreendentemente, 1/10 dos pergaminhos está escrito nesse código único. Termos um cálice de Jerusalém na região do Monte Sião, com um texto enigmático semelhante aos textos enigmáticos de Qumran, pode nos fornecer informações a respeito de quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto. O cálice está sendo analisado pelo professor Stephen Fenn. Se ele conseguir decifrar o código, pode nos revelar um indício de quem escreveu alguns dos pergaminhos do Mar Morto. Foi uma descoberta maravilhosa. Ele tem nele as linhas de uma inscrição que nos diz muito sobre este cálice. Assim, esta nova tecnologia, onde podemos realmente fazer a iluminação de todos os lados diferentes de uma imagem, torna possível mover a luz ao redor da tela do computador para que possamos realmente ver todas as linhas. A nova tecnologia revela as inscrições e permite que Steven decifre o código. No alfabeto críptico, podemos ler Aleph, Dalet, Yav, Nun, Yod, que é o nome do divino Adonai, Senhor. E a segunda palavra que nós temos aqui, que diz Shavt, Senhor, eu voltei. E o fato de termos este cálice em Jerusalém e sobre os textos em Qumran mostra que era algo de uma peça mais secreta de uma sociedade sacerdotal. A utilização desse código secreto no cálice do sacerdote e nos pergaminhos do Mar Morto sugere uma ligação entre sacerdotes judeus do Templo de Jerusalém e alguns dos manuscritos. Eu acho que muda dramaticamente a nossa compreensão dos pergaminhos do Mar Morto se os virmos como documentos produzidos por sacerdotes. Longe está a Arca da Aliança. Nós nunca vamos encontrar a Arca de Noé. Essas coisas nós nunca vamos ver. Mas nós podemos ter documentos do Templo de Jerusalém. Seria o grande tesouro do Templo de Jerusalém. Na época em que os pergaminhos foram escritos, havia grandes revoltas no sacerdócio de Jerusalém. Muitas facções estavam insatisfeitas com as influências estrangeiras, de modo que eles deixaram o templo. É muito possível ver um grupo de judeus pensando: o Templo de Jerusalém agora é corrupto, então nós vamos nos separar e vamos fazer as coisas como elas deveriam ser.
Existem pessoas que sempre quiseram estar aqui, mas discordavam com o que estava acontecendo no templo. Para que não pudessem estar aqui, eles tinham que encontrar algo parecido com isso em outro lugar. E o que estamos vendo é que os pergaminhos do Mar Morto não são apenas uma biblioteca, mas realmente várias bibliotecas de vários grupos. Então, quando fazemos a pergunta, quem escreveu os pergaminhos do Mar Morto? A resposta é, foram escritos por judeus, não apenas um grupo específico, mas por muitos judeus. Há um acontecimento que une o destino de todos esses grupos com todos os seus manuscritos, a Grande Revolta Judaica. Após 130 anos de ocupação romana, os judeus se levantaram em 66 depois de Cristo. Os judeus estavam cansados de serem oprimidos. Eles estavam vivendo sob a ocupação romana por tanto tempo que começaram a lutar. E os romanos não gostaram disso, então vieram e começaram a suprimir a revolta dos judeus. Os romanos não se contentaram em açoitar as pessoas, eles destruíram o templo de Jerusalém. O que você vê aqui é o que os romanos faziam. Eles destruíam as coisas, eles acabaram com uma das maiores obras arquitetônicas do mundo antigo. Eles o derrubaram. O templo se foi, e isso foi o que sobrou de Jerusalém.